O Google Earth conseguiu captar a presença de um OVNI na costa de um país sul-americano, e a história tá chocando uma série de pessoas na internet, viu? Curiosos para entender mais sobre isso? Então já deixa aquele seu like, não se inscreve de se esquecer nesse canal, e olha, vem comigo que eu vou te mostrar que tem um enorme OVNI no fundo do oceano no Peru. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. A nossa história de hoje começa em março deste ano, também conhecido como o terceiro mês de 2022. Essa informação, é claro, é válida para quem veio do futuro, né? Na costa do Peru, uma suspeita enorme através de dados que estão disponíveis para todo mundo ver, deixou uma galera de orelha em pé. Diretamente do Google Earth, é possível visualizar basicamente toda a face do nosso grandioso planeta, né? Os dados coletados são excelentes, portanto, o que aparece na tela muitas vezes representa finalmente o que tá naquele local que você tá bisbilhotando. O que acontece é que uma forma circular muito estranha pode ser vista no fundo do mar peruano. Formação essa que intrigou diversas pessoas e principalmente os fanáticos pela ufologia. Segundo diversas notícias que circulam pela internet, uma das teses mais disseminadas sobre o que pode ser essa formação circular é que ela pode ser um antigo OVNI caído. O objeto de origem alienígena teria se acidentado ou sido derrubado e ficado ali, né, no fundo do mar, não dava mais pra voar, apesar de não se saber o motivo exato pra que ele estivesse ali, né, de fato. A teoria foi tão disseminada, família, que ela foi repostada em diversos sites ao redor do mundo, inclusive em portais de notícias famosos, viu? Todos queriam saber o que era aquela formação circular e se era mesmo um objeto de origem de fora do nosso planeta. Não é pra menos, afinal, isso poderia mudar tudo o que conhecemos sobre o espaço. Além, claro, da forma parecer muito com de um disco voador clássico. Muitas pessoas também acreditam nessa tese por conta de outro fator de extrema importância. A suposta nave espacial está localizada muito próximo da região de Nazca. A maioria de vocês já deve conhecer a região de Nazca, né? Mas não custa nada apresentar um breve panorama dessa cidade peruana que muito intriga os historiadores. E também, claro, os ufólogos. Localizada no centro-sul do país sul-americano, a cidade tem aproximadamente 45 mil habitantes e 26 mil quilômetros quadrados. A cultura local é bem importante para a região, mas o que realmente interessa para nós aqui no vídeo de hoje é um fato em específico. Dentro dos limites dessa cidade é que estão as famosas linhas de Nazca. Formadas entre 500 anos antes de Cristo e 500 anos depois de Cristo, essas linhas conhecidas como geóglifos representam desenhos gigantescos que podem medir mais de 1 quilômetro. Algumas expectativas indicam que essas linhas juntas podem preencher a extensão de mais de 1.300 quilômetros e cobrir uma área de cerca de 50 quilômetros quadrados. Isso por si só já seria deslumbrante o suficiente, né? Mas a pergunta que deixa todo mundo encucado é: como esses desenhos perfeitos foram feitos há centenas de anos atrás? A resposta para diversos ufólogos é que as linhas de Nazca tiveram um dedo ou quem sabe até mesmo uma mão inteira do trabalho de alienígenas. Por conta dessa ideia disseminada há anos, muitas pessoas acreditam que a região é perfeita para a observação de OVNIs, ou mesmo para estudar sobre alienígenas e os seus feitos no passado. Essa relação foi construída há muito tempo e chegou até o momento em que o círculo no fundo do mar foi encontrado através do Google Earth. E isso meio que acaba por nos levar para uma outra pergunta, né? Os dois casos estariam relacionados? Seriam os alienígenas no fundo do mar os mesmos que ajudaram a construírem essas linhas de Nazca? Segundo parte das fontes que povoaram a internet, a ligação entre o círculo do fundo do mar e os alienígenas do passado é muito estreita. A mesma espécie que construiu as linhas também teria caído no fundo do mar, por razões, claro, misteriosas. Isso nos leva a outra tese de que talvez
aquele círculo no mar nem seja um objeto voador não identificado caído, mas sim uma base submarina capaz de comportar tanto alienígenas quanto governos terrestres em uma união para manter o segredo ali enquanto a humanidade não está preparada o suficiente para saber de tudo. O que reforça essa ligação com possíveis alienígenas do passado são diversos achados de restos mortais que seriam pertencentes a adoradores de seres de outro planeta, meio que pessoas que viram os extraterrestres e tentaram imitar sua aparência alongando a cabeça de forma meio que artificial. Há quem diga que esses restos mortais seriam dos próprios aliens, mas diversos estudos já disseram que a esmagadora maioria dos crânios pertencem a seres humanos. Agora, o hábito deles ainda permanece uma incógnita e pode ser levado a pensar que foram criados a partir de uma adoração cega pelos seres do espaço. Apesar de todo esse vínculo com o passado, não fiquem aí pensando que os avistamentos são coisas que ficaram para trás, tá? O Peru ainda é um país muito ativo quando o assunto é eventos com OVNIs. Há cerca de 7 anos atrás, outra notícia da ufologia preencheu os jornais brasileiros, mesmo com uma origem peruana. Nos céus de Lima, capital do país, um enorme OVNI foi avistado por uma televisão local que estava tentando apenas fazer uma matéria sobre o bairro luxuoso ali chamado Miraflores. O objeto não identificado ficou um bom tempo voando no céu sem parecer se preocupar com o que está abaixo dele. A questão é que o apresentador do programa, Renzo Regiardo, não conseguiu acreditar no que estava vendo e também não parou de filmar toda aquela cena. A filmagem rodou o mundo e reforçou, na época, claro, a importância do retorno do Instituto Peruano de Fenômenos Aéreos Anômalos, a OIFAA, sigla pra caramba, né? Bom, ele esteve fechado por 5 anos até que em 2013 foi reinstaurada ali por conta de uma série de outros avistamentos feitos no país sul-americano. O que mais uma vez mostra os indícios da grande presença de OVNIs e também de extraterrestres no Peru. Agora a resposta que todos querem muito ter e que talvez eu possa indicar para vocês, como eu disse, muitas teorias e teses mostram que há sim um OVNI no fundo do mar e que o Google Earth mostrou tudo sem se preocupar. Essa então seria uma prova irrefutável, né? A questão é que para os céticos há uma outra explicação para esse curioso caso que espalhou pelos jornais e também pela internet. Esse público que não acredita na presença de aliens, pelo menos no nosso universo, diz que tudo não passa de um erro de dados do Google Earth. Segundo essa explicação, o círculo que mais se parece com um OVNI é nada mais, nada menos do que uma formação bugada, uma espécie de falha na captação ali de dados da ferramenta. A base para isso está no fato de que a plataforma utiliza diferentes formas de coleta de informações e para fazer mapas de regiões marítimas há tanto uso de imagens via satélite quanto sonares em barcos, esses que podem pertencer a diversas empresas, né? No final de tudo, eles juntam todas essas informações e criam um mapa que podemos ver num aplicativo. Porém, o que ocorre é que esses mapas podem conter falhas. Segundo especialistas, essas falhas acabam formando coisas que, bom, não estão lá de verdade, mas em proporções, claro, diferentes, né? Isso nos leva a crer que o círculo perfeito de um OVNI talvez não esteja realmente lá. Apenas vemos um erro que foi transmitido para a plataforma do Google Earth. No fim, temos duas grandes teorias sobre o caso do enorme OVNI no fundo do oceano no Peru. Em qual delas você acredita? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ser bem sincero com vocês, meus queridos. Se é pra colocar um ponto nisso aqui, eu posso dizer que talvez a gente não tenha a percepção exata pra enxergar algo real na nossa frente. Meio que a gente só consegue ver o que a gente conhece, o que é possível ser visto, melhor dizendo. Talvez sonares, satélites e outros equipamentos tenham um poder de captura que a nossa visão não tenha. É uma possibilidade também. E essa forma pode estar lá, mesmo visualmente e de forma de sensor, a gente não esteja vendo ela de fato, né? Faz algum sentido pra você essa teoria? Bom, deixa aí nos comentários. A gente, claro, se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Até a próxima. Valeu!